O que acontece quando um bilionário árabe compra uma mãe solteira desesperada num leilão apenas para descobrir um segredo que muda tudo? Deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde você está sintonizando. Curta e comente para nos informar que você está pronto para esta história emocionante. Aproveitem a história, pessoal. Sara era uma jovem que enfrentava inúmeras dificuldades com seu filho, Omar. Sem outras opções, ela decidiu participar de um leilão incomum, onde mulheres eram leiloadas como objetos, e sua empresa comprada por homens ricos e poderosos. Para ela, não foi uma escolha. Era sua única chance. Sentada num canto do luxuoso salão, Sara sentiu o peso esmagador das decisões que a levaram até ali. Seu coração batia de forma irregular, cada batida cheia de medo e incerteza sobre o que estava por vir. Mas ela continuava pensando em seu filho, Omar, que estava sob os cuidados de seu vizinho idoso naquela noite. As contas atrasadas, a ameaça iminente de despejo e as noites em que Omar foi para a cama com fome levaram-na a tomar esta decisão impensável. O organizador do evento, um homem de terno impecável e sorriso forçado, aproximou-se dela para dar instruções. Lembre-se, Sara, mantenha a compostura, sorria e não olhe diretamente para os convidados. Instruiu ele antes de se afastar. O salão estava cheio de homens em trajes elegantes, observando cada mulher como se fossem obras de arte de valor inestimável em exposição. Sara sentiu um nó na garganta quando seu nome foi chamado. Lote número 23. Anunciou o organizador com sua voz teatral e calculada. As pernas de Sara tremeram enquanto ela subia os degraus do palco bem iluminado. As luzes intensas a cegaram momentaneamente, e o calor dos holofotes trouxe gotas de suor à sua testa. Ela tentou manter a cabeça erguida, mas sentiu os olhares predatórios fixos nela. Uma verdadeira beleza exótica, continuou a organizadora, usando adjetivos que fizeram Sara se sentir ainda mais exposta. A multidão murmurou em aprovação. De repente, uma voz profunda e de comando cortou a sala. $1 milhão. O salão caiu em completo silêncio. Todos os olhares se voltaram para um homem de pele bronzeada e olhos penetrantes, sentado na última fila. Ele exalava uma aura de poder e autoridade. Ahmed Al-Fed, um magnata árabe conhecido pela sua riqueza e discrição, fez a sua oferta. O organizador, surpreso com o valor inicial, repetiu o valor para confirmar. Nenhuma outra oferta foi seguida. Vendido, ele anunciou, com um sorriso satisfeito. Sara sentiu as pernas enfraquecerem, mas manteve a compostura ao sair do palco. Sua vida acabara de mudar irreversivelmente. Ahmed se aproximou dela com um olhar sério e ilegível. Precisamos discutir os termos, disse ele calmamente, estendendo a mão para orientá-la. Sara hesitou, mas seguiu-o até uma sala privada, onde o destino que ela havia selado no palco seria oficialmente determinado. O quarto era espaçoso e elegantemente decorado. Ahmed apontou para uma poltrona para Sara se sentar. Ele foi até uma mesa próxima e pegou um envelope que havia sido colocado ali anteriormente. Aqui está o contrato, disse ele, entregando-o a Sara. Leia com atenção. Sara pegou o documento com as mãos tremendo. O silêncio na sala foi ensurdecedor enquanto ela lia as primeiras cláusulas. Sua respiração ficou mais pesada quando ela chegou à seção principal. Você quer que eu tenha um filho e deixe com você? Ela perguntou, sua voz tremendo. Ahmed cruzou os braços e assentiu. Eu preciso de um herdeiro. Depois que a criança nascer, você irá embora. O contrato deixa isso muito claro. Sara levantou-se. Uma onda de indignação e medo tomou conta dela. Eu não posso fazer isso. Não vou abandonar meu próprio filho. Os olhos de Ahmed se estreitaram, mas sua voz permaneceu firme. Você sabia no que estava se metendo quando entrou naquele leilão. Não há espaço para arrependimento agora. Isso é desumano, Sara respondeu,
segurando o contrato com força. Você acha que pode simplesmente comprar um filho e descartar a mãe? Ahmed deu um passo à frente, sua presença dominando a sala. Paguei $1 milhão por você, Sarah. Isso não foi um capricho. Agora, você não tem escolha. Sarah sentiu seu coração disparar. Ela sabia que estava presa em uma situação da qual não poderia escapar facilmente. Ahmed colocou uma caneta na mesa à sua frente. Assine o contrato. Assim que o bebê nascer, você receberá o dinheiro e estará livre para seguir com sua vida. Sarah olhou para o contrato, as mãos tremendo de raiva e desespero. Ela pensou em Omar e no sacrifício que estava fazendo para garantir seu futuro. As lágrimas ameaçaram cair, mas ela as conteve. Isso não está certo, ela murmurou, sentando-se novamente. Ahmed se inclinou, seu olhar intenso. O que é certo ou errado não importa aqui. O que importa é que você honre o acordo. Sarah sabia que não tinha escolha. Com o coração pesado, ela pegou a caneta e assinou o contrato. Ahmed pegou o documento e disse: Muito bem. Amanhã de manhã faremos os exames médicos necessários e você será levado para minha mansão. Descanse um pouco. Ele saiu da sala, deixando Sarah sozinha com seus pensamentos e arrependimentos. Ela olhou para sua assinatura no contrato, sentindo como se tivesse selado seu próprio destino. No dia seguinte, uma limusine esperava por Sarah em frente ao pequeno apartamento onde ela morava. A despedida de Omar foi breve e dolorosa. Ela lhe dissera que precisava trabalhar longe por alguns meses, prometendo ligar sempre que pudesse. A criança, inocente e inconsciente, acenou com um sorriso confiante, alheia ao que a mãe estava suportando. A viagem até a mansão foi silenciosa. Sarah olhou pela janela, observando a paisagem do deserto dar lugar gradualmente a estruturas modernas e luxuosas. Quando chegaram, a grandiosidade do imóvel a deixou sem palavras. Altos portões de ferro se abriram para revelar jardins imaculados e uma mansão que parecia saída de um conto de fadas. Ahmed estava esperando na entrada, com a expressão mais séria do que nunca. Ele a guiou para dentro, explicando brevemente os quartos e as regras da casa. Sua privacidade será respeitada, mas espero que você cumpra sua parte do acordo sem questionar, disse ele antes de deixá-la aos cuidados de uma funcionária chamada Fátima. Fátima, uma mulher gentil e de meia idade, mostrou a Sarah o seu quarto. O espaço foi mobiliado com uma decoração elegante e tons suaves, um forte contraste com a simplicidade de sua vida anterior. Sobre a cama, estavam roupas e acessórios selecionados para ela. Se precisar de alguma coisa, estarei por perto, disse Fátima com um sorriso caloroso. Sarah agradeceu, mas não conseguiu afastar a sensação de ser uma estranha neste lugar. Naquela noite, enquanto olhava o horizonte da varanda do seu quarto, seus pensamentos se voltaram para o mar. A dor de estar longe dele era sufocante, mas ela tinha que acreditar que estava fazendo o que era melhor para garantir o futuro dele. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Foi Ahmed. Amanhã visitaremos meu médico de confiança, informou ele antes de sair. Sarah assentiu silenciosamente. O peso de sua decisão ficava mais pesado a cada momento que passava. Mas agora, não havia como voltar atrás. Na manhã seguinte, Sarah acordou cedo. O silêncio da mansão era mais perturbador do que reconfortante. Sua primeira noite lá fora sem dormir, cheia de pensamentos incessantes sobre o que estava por vir. A cama era macia, os lençóis de seda, mas o peso da realidade tornava impossível encontrar a paz. Logo, Fátima bateu na porta para acompanhá-la ao médico de Ahmed. O percurso pela mansão foi marcado pelo seu luxo evidente. Corredores adornados com tapetes persas, pinturas de artistas renomados e amplas janelas que exibiam os jardins meticulosamente cuidados. Sarah mal teve tempo de absorver tudo antes de entrar na limusine que os levaria à clínica.
O consultório médico ficava num prédio moderno no coração de Dubai. O Dr. Hassan, um homem de comportamento calmo e voz tranquilizadora, cumprimentou Sara profissionalmente. Após exames minuciosos, declarou que tudo estava em perfeitas condições para iniciar o primeiro processo de fertilização. Sara assentiu silenciosamente, tentando mascarar seu desconforto. Ahmed permaneceu distante durante todo o procedimento, observando de longe com sua habitual postura composta. Para ele, este foi apenas mais um passo no sentido de cumprir as suas responsabilidades. Mas para Sara, foi um doloroso lembrete de que, no final daqueles 9 meses, ela enfrentaria o desgosto de deixar para trás um pedaço de si mesma. De volta à mansão, Sara tentou se distrair explorando o local. Cada cômodo parecia mais extravagante que o anterior, como se a riqueza de Ahmed não tivesse limites. Havia uma biblioteca com estantes do chão ao teto, uma piscina coberta cercada por colunas de mármore e uma sala de música repleta de instrumentos exóticos. Apesar do seu esplendor, a mansão parecia vazia, quase sem alma. Sara notou que, embora Ahmed vivesse rodeado de beleza, a sua vida parecia marcada por uma profunda solidão. Ele raramente sorria, e seus poucos atos de cortesia eram frios e calculados. Nos primeiros dias, Ahmed limitou as suas interações com Sara a questões práticas. Ele garantiu que tudo estava de acordo com o contrato, mas nunca tentou construir uma conexão pessoal. Sara, por outro lado, sentia-se cada vez mais deslocada. Ela passava as noites olhando para o teto, perguntando-se como estava o filho, e as manhãs tentando aceitar o fato de que em breve teria um filho que não poderia chamar de seu. Na segunda semana, Ahmed ofereceu um jantar formal na mansão para alguns parceiros de negócios. Sara foi instruída a vestir-se elegantemente e acompanhar Ahmed como parte do acordo. O vestido que ela usava era deslumbrante, mas seus passos eram incertos, enquanto descia a grande escadaria do corredor. Os convidados observaram-na com curiosidade. Alguns a cumprimentaram educadamente, enquanto outros trocaram olhares que a fizeram se sentir exposta. Ahmed, porém, ficou ao lado dela o tempo todo, apresentando-a como minha convidada especial. Você está bem? Ele perguntou em um raro momento de preocupação, enquanto eles se afastavam para um canto mais silencioso. Estou tentando me ajustar, Sara respondeu honestamente. Ahmed assentiu, mas não disse mais nada. Para ele, os eventos sociais eram uma formalidade, uma extensão das suas obrigações. Para Sara, porém, foi um mergulho em um mundo que ela não entendia totalmente. Depois do jantar, Sara subiu para o quarto, exausta. Antes de dormir, ela ligou para o vizinho para saber como estava Omar. A voz alegre do filho a confortou, mas também lhe trouxe lágrimas. Ela sentiu um desejo avassalador, mas sabia que não poderia ceder à tentação de voltar atrás. Com o passar dos dias, Sara começou a notar pequenos detalhes sobre Ahmed que contradiziam o seu exterior rígido. Ele foi meticuloso e exigente, mas também mostrou breves momentos de humanidade. Uma tarde, ela o encontrou no jardim, regando pessoalmente uma planta rara que lhe parecia especial. Esta planta era da minha mãe, explicou, notando a curiosidade de Sara. Ela costumava dizer que cuidar dele trazia paz. Sara sentiu uma pontada de empatia. Pela primeira vez, Ahmed parecia menos uma figura imponente e mais um homem tentando lidar com a própria dor. Ela começou a perceber que, embora suas motivações fossem diferentes, ambos carregavam fardos pesados. Fátima também começou a se abrir mais com Sara, durante as longas tardes na mansão. A governanta partilhou histórias sobre a vida de Ahmed, contando como ele assumiu responsabilidades desde muito jovem, após a morte dos seus pais. Essas conversas ajudaram Sara a compreender melhor o homem que, até então, parecia impenetrável. Mesmo assim,
A solidão permaneceu. Sara evitou se apegar à mansão ou a Ahmed, lembrando-se constantemente de que seu tempo lá era limitado. No entanto, em meio ao isolamento, ela encontrou consolo em suas caminhadas pelos jardins e nas noites tranquilas que passou observando as estrelas de sua varanda. Uma noite, Ahmed bateu à sua porta. Ele parecia menos rígido que o normal, sua expressão ligeiramente suavizada. "Precisamos conversar", disse ele, entrando. Sara sentou-se, esperando mais instruções ou exigências. Em vez disso, Ahmed parecia inseguro, como se procurasse as palavras certas. "Eu sei que esse acordo é difícil para você", ele começou. "Não pretendo tornar isso mais difícil. Só quero que saiba que, apesar de tudo, respeito a sua coragem." Sara ficou surpresa. As palavras de Ahmed foram inesperadamente gentis, e pela primeira vez, ela viu algo nos olhos dele que não havia notado antes. Vulnerabilidade. O momento foi breve, mas foi o suficiente para plantar uma semente de dúvida em sua mente. Talvez Ahmed não estivesse tão frio quanto parecia. Talvez, por trás da fachada, houvesse alguém tão quebrado quanto ela. Depois que ele saiu, Sara se viu refletindo sobre a conversa. Pela primeira vez, desde que chegou à mansão, ela sentiu que poderia haver uma possibilidade, ainda que distante, de descobrir algo mais profundo no relacionamento deles. Os dias na mansão continuaram num ritmo lento, mas cada momento parecia acrescentar uma nova camada à complexa dinâmica entre Sara e Ahmed. Eram como peças de um quebra-cabeça tentando se encaixar em meio às circunstâncias que os uniram. Sara sabia que o tempo estava passando e que em breve ela teria o filho de Ahmed. Esta realidade aterrorizou-a, mas também despertou uma curiosidade crescente. Quem era o homem que lhe pedira um sacrifício tão profundo? O que você acha das intenções de Ahmed até agora? Clique no botão curtir se estiver intrigado e deixe um comentário com sua opinião. A vida na mansão começou a seguir um ritmo mais previsível. Sara, embora ainda lutando com o peso de sua decisão, começou a perceber pequenos detalhes da casa e de sua nova rotina. O jardim tornou-se o seu refúgio, um lugar onde ela podia sentir o calor do sol e ouvir o som suave da água correndo pelas fontes. Ela notou que Ahmed também passava muito tempo nos jardins. Ele não se esforçava para iniciar conversas, mas Sara sabia que ele estava observando cada movimento dela. Havia uma tensão sutil no ar, algo que ambos reconheceram, mas optaram por não abordar. Uma tarde, enquanto caminhava pelo jardim, Sara notou Ahmed podando meticulosamente uma árvore. Quando sentiu a presença dela, ergueu os olhos brevemente antes de retornar à sua tarefa, deixando claro que não esperava uma conversa. "Você gosta de jardinagem?" Sara arriscou, quebrando o silêncio. "Isso me ajuda a organizar meus pensamentos", respondeu Ahmed, sem olhar para ela. Sara sentiu uma pequena abertura em sua resposta. Ele era reservado, mas não totalmente inacessível. Ela decidiu respeitar o espaço dele, mas não pôde ignorar sua crescente curiosidade sobre a complexidade por trás de sua fachada rígida. Naquela noite, durante o jantar, Ahmed surpreendeu Sara ao juntar-se a ela à mesa. Até então, suas refeições eram solitárias, servidas por Fátima em seu quarto ou em um canto tranquilo da casa. Ele parecia calmo, mas sua presença carregava um peso que Sara não conseguia ignorar. "Você está se ajustando?" ele perguntou, quebrando o silêncio enquanto se servia de uma taça de vinho. "Acho que sim, tanto quanto posso", respondeu Sara, tentando manter a voz firme. Ahmed estudou-a por um momento, como se tentasse ler seus pensamentos. "Sei que não é fácil, mas espero que você entenda que tudo isso é necessário." Sara teve vontade de perguntar: "Necessário para quem?" Mas manteve o pensamento para si mesma. Em vez disso, ela assentiu e continuou comendo em silêncio.
Havia algo na maneira como ele falava que sugeria que, por trás de seu comportamento imponente, ele carregava uma carga emocional que escondia cuidadosamente. Com o passar das semanas, Sara começou a notar pequenos atos de gentileza por parte de Ahmed. Ele era discreto, mas atencioso. Um dia, depois de mencionar casualmente que sentia falta de alguns alimentos de sua terra natal, Fátima trouxe uma bandeja com pratos preparados especialmente para ela. Senhor, Ahmed me pediu para fazer isso, explicou Fátima com um sorriso. Sara ficou surpresa, mas não disse nada. Foi difícil decifrar as intenções de Ahmed. Por um lado, ele era frio e distante. Por outro, ele parecia se preocupar com o bem-estar dela de maneira sutil. Certa manhã, Sara encontrou uma coleção de livros cuidadosamente arrumados na mesinha de cabeceira. Entre eles, estavam romances e histórias que ela mencionou durante uma conversa casual. Ela não pôde deixar de sentir um calor no peito, ao perceber que Ahmed prestava atenção nas pequenas coisas. Um momento decisivo ocorreu quando Sara se aproximou da sala de música da mansão. A porta estava entreaberta, e suaves notas de piano ecoavam pelo corredor. Curiosa, ela entrou e viu Ahmed brincando com uma habilidade que ela nunca teria esperado. Você toca piano? Ela perguntou surpresa. Ahmed ergueu os olhos, claramente surpreso por ter sido flagrado em um momento tão íntimo. Minha mãe me ensinou quando eu era criança, disse ele, afastando as mãos do teclado. É lindo, Sara comentou, aproximando-se. Ele desviou o olhar, como se não soubesse como responder a um elogio. Naquele breve momento, Sara viu que por trás de toda a sua rigidez, havia alguém com uma profunda ligação emocional com o seu passado. Noutra ocasião, Sara estava no jardim quando um pequeno pássaro caiu de um galho, claramente ferido. Sem hesitar, ela se ajoelhou e pegou delicadamente a frágil criatura. Ahmed apareceu pouco depois, observando-a com curiosidade. O que você fará com isso? Ele perguntou. Eu cuidarei dele até que esteja forte o suficiente para voar novamente. Sara respondeu com convicção. Ahmed permaneceu em silêncio, mas havia algo em seus olhos que sugeria admiração. Esse simples ato de compaixão pareceu tocá-lo de uma forma inesperada. As noites na mansão eram solitárias, mas Sara encontrava conforto nas pequenas rotinas que desenvolvia. Ela gostava de passear pelos corredores silenciosos, maravilhada com a grandiosidade da arquitetura. Uma noite, ela cruzou com Ahmed no corredor. Ele parecia cansado, suas feições mais suaves que o normal. Não consegue dormir? Ele perguntou. Sara hesitou antes de responder. Às vezes é difícil com tantas coisas em mente. Ahmed assentiu, como se entendesse completamente. Para sua surpresa, ele a convidou para tomar chá na biblioteca. Sentados entre prateleiras cheias de livros, eles conversaram por mais tempo do que nunca. Naquele momento, Sara percebeu que estava começando a ver além da máscara de Ahmed. Os empregados domésticos também notaram as mudanças. Fátima, que sempre foi gentil, agora parecia mais próxima de Sara, tratando-a como uma amiga. Até Ahmed parecia mais à vontade na presença dela, embora ainda mantivesse a formalidade. Havia algo diferente na maneira como ele olhava para ela, como se estivesse começando a vê-la sob uma nova luz. Sara, por sua vez, começou a se sentir menos isolada. Apesar da natureza do contrato, ela descobriu pequenos momentos de conexão e significado na mansão aparentemente vazia. No entanto, a realidade da sua situação ainda pairava sobre ela como uma sombra. Todos os dias, ela lembrava a si mesma que tudo isso era temporário. À medida que surgiram os primeiros sinais de mudança na sua dinâmica, Sara sabia que precisava de se preparar para os desafios futuros. Ahmed era um homem complexo, e ela estava apenas começando a compreender as camadas de sua personalidade. No fundo, ela sabia que suas jornadas estavam apenas começando a se entrelaçar em um nível mais profundo.
Os dias continuaram a passar, e Sara se viu cada vez mais imersa na rotina da mansão. Apesar de seus esforços para manter distância emocional, pequenos momentos com Ahmed começaram a impressioná-la. Ele, por sua vez, demonstrou um interesse crescente, embora contido, em conhecê-la melhor. Vejo neles o futuro, algo que precisa ser nutrido com amor e responsabilidade. Respondeu ele. Essa experiência comoveu profundamente Sara, que começou a perceber que Ahmed tinha camadas que ainda não tinha descoberto. Você está torcendo por Sara e Ahmed? Aperte o botão curtir, se estiver, e compartilhe suas previsões nos comentários abaixo. Com o tempo, pequenos gestos os aproximaram. Ahmed começou a perguntar mais sobre os gostos e interesses de Sara, e ela, por sua vez, encontrou formas de demonstrar apreço pela sua atenção. As conversas no jardim tornaram-se uma rotina, assim como as noites na biblioteca, onde partilhavam livros e discutiam as suas histórias. Durante uma dessas noites, Ahmed fez uma pergunta que a pegou desprevenida. Se você pudesse mudar alguma coisa em seu passado, o que seria? Sara permaneceu em silêncio por alguns momentos, pensando. Acho que teria escolhido com mais sabedoria em quem confiar, mas, ao mesmo tempo, não tenho certeza se mudaria tudo. Sem as escolhas erradas, eu não teria Omar. O nome do filho pairava no ar como uma sombra. Ahmed sentiu o peso de suas palavras e mudou a conversa, dando-lhe espaço. Apesar da conexão crescente, Sara ainda se sentia insegura. Ela sabia que o contrato entre eles era uma barreira que não poderia ser ignorada, por mais que ela começasse a gostar de Ahmed. A ideia de que o tempo deles seria limitado a 9 meses permaneceu em sua mente. Uma noite, enquanto Sara contemplava as estrelas da sua varanda, Ahmed juntou-se a ela. Ficaram sentados em silêncio por um tempo, simplesmente contemplando o céu. Você pensa muito sobre o futuro, não é? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Não posso evitar, admitiu Sara. Tudo isso parece tão temporário. Ahmed virou-se para ela, e por um breve momento, seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. O futuro pode ser construído, Sara. Tudo depende de como escolhemos lidar com o presente. Sara sentiu um calor que não conseguiu explicar com essas palavras. Embora ele não tivesse falado diretamente, havia uma promessa implícita em seu tom, algo que a fez acreditar que o destino ainda poderia não estar escrito. Os funcionários da mansão começaram a notar a mudança no clima. A frieza que antes preenchia o local foi substituída por uma vibração mais leve, quase acolhedora. Fátima, em particular, ficou satisfeita ao ver como Ahmed parecia menos isolado e mais aberto. Sara também notou mudanças dentro de si. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que estava se reconectando com uma parte de si mesma que pensava ter perdido. Mesmo assim, Sara sabia que se aproximava de uma encruzilhada. Ela tinha plena consciência de que os sentimentos que se desenvolviam entre ela e Ahmed poderiam complicar ainda mais as coisas, mas, por enquanto, optou por abraçar o presente, embora o futuro permanecesse incerto. Dawn trouxe uma luz suave para a mansão, mas Sara sentiu-se inquieta. O vínculo que se formava entre ela e Ahmed era algo que ela não havia previsto, e o peso do segredo sobre Omar aumentava a cada dia. A possibilidade de Ahmed descobrir a verdade aterrorizava-a, mas mantê-la escondida estava a tornar-se cada vez mais insuportável. Depois do café da manhã, Sara decidiu passear pelos jardins para clarear a mente. Tentou perder-se entre as flores e as árvores, mas a sua paz foi interrompida quando ouviu Fátima chamá-la com urgência. Sara correu de volta para a mansão e encontrou Ahmed na sala, segurando uma fotografia. Sua expressão era difícil de ler. Quem é esse garoto? Ele perguntou, sua voz controlada, mas carregada de tensão. Sara congelou. A foto em suas mãos era de Omar.
uma das poucas que ela trouxera consigo. Ela o escondeu com cuidado, mas de alguma forma, Ahmed o encontrou. Ele é meu filho, admitiu Sara com a voz trêmula. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ahmed caminhou lentamente em sua direção, os olhos escuros fixos nos dela. Você mentiu para mim, disse ele com a voz baixa, mas cortante. Por que você não me contou desde o início? Sara sentiu as lágrimas brotando, mas se forçou a manter a cabeça erguida. Eu estava com medo de que isso complicasse tudo, que você pensasse que eu não era adequado para o contrato. Ahmed cruzou os braços, ainda examinando-a. E por que você concordou com isso, sabendo que teria que deixar outro filho para trás? A pergunta atingiu Sara como um golpe. Ela respirou fundo antes de responder. Eu fiz isso por ele. Pelas contas, pelo aluguel atrasado, pelas noites em que ele foi para a cama com fome. Eu não tive outra escolha. Suas palavras foram cheias de emoção, e Ahmed permaneceu em silêncio por um longo momento, como se processasse tudo o que acabara de ouvir. Finalmente, ele se virou e foi até a janela. Você deveria ter confiado em mim, disse ele, olhando para o horizonte. Sara sentiu o peso da decepção em suas palavras e não conseguiu conter as lágrimas. Ela sabia que aquele momento poderia destruir a conexão que eles estavam construindo, mas também sabia que não poderia mais esconder a verdade. Mais tarde naquela noite, Ahmed convidou Sara para se juntar a ele na biblioteca. A sala estava mal iluminada pelo brilho suave de uma lâmpada, criando uma atmosfera íntima, mas tensa. Ahmed estava sentado em sua cadeira habitual, com uma pasta de documentos à sua frente. Eu revisei os termos do nosso contrato. Ele começou sem rodeios. Não há nada nele que mencione a possibilidade de você guardar segredos como este. No entanto, também não aborda como lidar com a situação em que nos encontramos agora. Sara sentiu uma onda de pânico. Por favor, não me mande embora. Cumprirei minha parte do acordo, prometo. Ahmed ergueu a mão para detê-la. Não estou sugerindo isso, mas a confiança é essencial, Sara. E agora, precisamos reconstruí-la. Ele abriu a pasta e tirou uma folha, deslizando-a na direção dela para que ela pudesse ler. Eu quero que você veja Omar. Você tem permissão para visitá-lo, mas com uma condição. Ele não pode saber a verdade sobre o nosso acordo, ainda não. Sara piscou, atordoada. A generosidade de Ahmed apanhou-a desprevenida, mas também trouxe uma nova onda de culpa. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Ahmed suspirou, cruzando as mãos sobre a mesa. Porque eu sei o que é crescer sem respostas. Quero que seu filho tenha pelo menos parte da sua presença, mesmo que seja apenas temporária. Essas palavras carregaram uma dor que Sara não esperava. Pela primeira vez, ela sentiu que estava começando a compreender as razões por trás do comportamento rígido de Ahmed. Ele não era apenas um homem em busca de um herdeiro. Ele também era alguém que carregava cicatrizes profundas. No dia seguinte, Sara foi levada para visitar Omar. A viagem foi longa, mas cada quilômetro a aproximava do filho. Quando ela chegou, as emoções a dominaram. Omar correu para os braços dela no momento em que a viu, e Sara o segurou com força, como se nunca quisesse soltá-lo. Mamãe, você está de volta! Ele exclamou, sua voz cheia de alegria. Sara sorriu, mas seu coração estava pesado. Ela sabia que esta visita era apenas temporária e que em breve teria que deixá-lo novamente. Eles passaram o dia juntos, brincando e rindo como antigamente. Mas ao cair da noite, Sara sentiu o peso do adeus iminente. Quando chegou o momento, Omar a abraçou com força e perguntou: Quando você vai voltar? Em breve, meu amor. Ela prometeu, mesmo sabendo o quão incerta essa palavra era. De volta à mansão, Sara estava física e emocionalmente esgotada. Ahmed estava esperando por ela na sala, com uma expressão calma. Como ele está? Ele perguntou,
sua voz cheia de preocupação genuína. Sara afundou no sofá em frente a ele, sentindo-se completamente vulnerável. Ele está bem, feliz, mas é difícil deixá-lo. Ahmed assentiu, como se entendesse perfeitamente. Ele não disse mais nada, mas seu olhar transmitiu algo que palavras não poderiam expressar. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre eles mudou. Havia uma compreensão silenciosa, um respeito mútuo que não existia antes. Ahmed tornou-se mais atencioso, e Sara, por sua vez, passou a confiar mais nele. Pequenos gestos, como partilhar uma refeição ou conversar durante um passeio nos jardins, tornaram-se momentos significativos. Uma noite, enquanto estavam sentados na biblioteca, Ahmed revelou algo que Sara não esperava. Minha mãe morreu quando eu era jovem, disse ele, em voz baixa. Meu pai sempre foi distante, focado nos negócios. Cresci com responsabilidades antes mesmo de entender o que elas significavam. Sara observou-o atentamente, percebendo que ele estava compartilhando algo profundamente pessoal. Isso deve ter sido difícil, ela disse sinceramente. Foi, mas acho que moldou quem eu sou hoje. E não importa o quanto eu tente, não consigo afastar a sensação de que sempre faltará alguma coisa. Sara sentiu vontade de confortá-lo, mas sabia que Ahmed ainda mantinha algumas barreiras. Mesmo assim, aquele momento de vulnerabilidade os aproximou. Com o passar dos meses, o relacionamento deles continuou a evoluir. O que inicialmente tinha sido um acordo frio, foi agora marcado por respeito e admiração mútuos. Sara começou a ver Ahmed não apenas como um homem poderoso, mas como alguém capaz de uma grande humanidade. Ahmed, por sua vez, viu em Sara uma força e uma compaixão que não esperava. Mesmo assim, ambos sabiam que o tempo estava passando e que, em breve, teriam que enfrentar o futuro incerto que os aguardava. Os dias seguintes à visita de Sara a Omar trouxeram uma estranha calma à mansão. Havia algo diferente na forma como Ahmed e Sara interagiam. O que antes era um relacionamento tenso, agora parecia marcado por uma aceitação silenciosa. No entanto, o peso do contrato ainda pairava sobre eles, como uma sombra constante. Sara encontrava consolo em pequenas rotinas. Caminhadas matinais no jardim, tardes lendo na biblioteca e noites passadas observando as estrelas na varanda. Apesar disso, o pensamento no filho nunca a abandonou, e o som da voz dele continuou a ecoar em sua mente. Certa manhã, enquanto tomava seu café, Sara foi surpreendida pela chegada de Ahmed. Ele parecia mais relaxado do que de costume, e havia algo quase amigável em sua expressão. Quero que você venha comigo hoje, disse ele, quebrando o silêncio. Sara olhou para ele, intrigada. Para onde? Ela perguntou. Tenho uma reunião em uma das propriedades da minha família. É um lugar tranquilo, e acho que você vai gostar. Ela hesitou por um momento, mas acabou concordando. Qualquer oportunidade de deixar a mansão era bem-vinda. A viagem de carro foi tranquila, mas não desconfortável. Ahmed dirigiu com calma enquanto Sara observava a mudança de cenário à medida que saíam do centro da cidade. Depois de quase uma hora, chegaram a uma propriedade isolada cercada por dunas de areia. O lugar era tranquilo, com uma pequena casa construída em estilo tradicional árabe. Este lugar era o retiro da minha mãe, explicou Ahmed quando saíram do carro. Ela costumava vir aqui sempre que precisava de paz. Sara seguiu Ahmed até a casa, admirando sua simplicidade e charme. Ao contrário da mansão, tudo aqui parecia mais convidativo. As paredes eram adornadas com tapetes e lanternas antigas, e o ar estava impregnado do aroma de ervas aromáticas. Ahmed conduziu-a até um terraço com vista para o deserto. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som suave do vento. Sara sentou-se em uma das cadeiras de madeira, sentindo-se mais à vontade do que há semanas.
Este é o único lugar onde consigo pensar com clareza, confessou Ahmed, sentado ao lado dela. É lindo, respondeu Sara, olhando para o horizonte. Ahmed permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de perguntar: Você sente falta de sua casa? Sara suspirou, refletindo sobre sua vida antes de tudo isso. Sinto falta do que representava. Um lugar simples, mas cheio de lembranças. Ahmed assentiu, parecendo entender. Havia algo reconfortante naquele momento. Uma conexão que não precisava de palavras. Após a visita à propriedade, a relação entre Ahmed e Sara tornou-se ainda mais natural. Ele passou a envolvê-la em mais aspectos de sua vida, como reuniões com os funcionários da mansão e decisões sobre o dia a dia. Para Sara, foi uma oportunidade de compreender melhor o homem por trás da fachada de empresário implacável. Uma noite, durante o jantar, Ahmed trouxe à tona um assunto inesperado. Estou pensando em fazer algumas reformas na mansão, disse ele casualmente. Algo para torná-lo mais acolhedor. Sara ergueu as sobrancelhas, surpresa. E o que você tem em mente? Quero criar um espaço onde uma família possa se sentir em casa, respondeu Ahmed, desviando o olhar. Sara sentiu o coração apertar. Foi a primeira vez que ele mencionou a possibilidade de um futuro que incluísse mais do que apenas o contrato. No entanto, ela sabia que ainda havia muito a resolver antes que tal visão se tornasse realidade. Uma tarde, enquanto Sara caminhava pelos jardins, encontrou Fátima carregando uma bandeja com chá e biscoitos. A governanta parecia radiante, e Sara não pôde deixar de comentar. Você parece especialmente alegre hoje, Fátima. Aconteceu alguma coisa? Fátima sorriu, os olhos brilhando. É muito bom ver como as coisas estão mudando por aqui. A mansão nunca pareceu tão cheia de vida. Sara sentiu o rosto corar, mas não respondeu. Ela sabia que Fátima estava se referindo à mudança na dinâmica entre ela e Ahmed. Por mais incerta que ela ainda se sentisse em relação ao futuro, era inegável que algo estava florescendo. Com o passar dos dias, Sara começou a perceber que Ahmed também estava mudando. Ele passou mais tempo com ela, mostrando-se mais vulnerável e acessível. As conversas que antes eram breves e formais, agora se estendiam por horas, com os dois compartilhando mais sobre suas vidas. Numa dessas conversas, Ahmed revelou algo que tocou Sara profundamente. Nunca soube como lidar com a perda da minha mãe, confessou ele, com a voz carregada de emoção. Ela era a âncora da nossa família. Quando ela se foi, tudo desmoronou. Sara sentiu uma onda de empatia. Ela sabia o que era perder alguém importante, mesmo que de maneiras diferentes. Esse momento criou um vínculo ainda mais forte entre eles. Apesar da crescente proximidade, Sara sabia que o contrato ainda era uma barreira. Por mais que ela estivesse se apegando a Ahmed, a realidade da situação deles não podia ser ignorada. Ela passou noites sem dormir pensando no futuro, tentando equilibrar seus sentimentos com suas responsabilidades. Uma noite, Ahmed bateu à sua porta, pedindo para conversar. Ele parecia inquieto, como se estivesse lutando com algo importante. Sei que temos as nossas limitações, começou ele, sentando-se na cadeira em frente à cama de Sara. Mas quero que saiba que estou a tentar compreender o que tudo isto significa. Sara sentiu seu coração disparar. Havia algo em suas palavras que sugeria uma mudança significativa. Eu também estou tentando, ela respondeu honestamente. Ahmed assentiu, parecendo aliviado ao ouvir isso. Apesar das incertezas persistentes, ambos estavam dispostos a enfrentar o que viesse a seguir juntos. Os funcionários da mansão começaram a perceber o impacto dessas mudanças. Fátima, sempre atenta, observou como Ahmed parecia mais leve, mais humano. Até os outros funcionários comentaram como a presença de Sara transformou a atmosfera antes fria e impessoal. Sara, por sua vez, sentiu-se mais em casa.
Apesar do peso do contrato, ela passou a ver a mansão como mais do que uma parada temporária. Era um lugar onde ela estava construindo algo, mesmo que ainda não tivesse certeza do que seria. No final de cada dia, ao olhar para as estrelas, Sara sabia que se aproximava de um ponto de viragem. O vínculo que se formava entre ela e Ahmed era algo que ela não havia planejado, mas agora parecia inevitável. Ambos estavam mudando, e a jornada que haviam iniciado juntos começava a tomar uma forma que ninguém poderia ter previsto. Os dias na mansão continuaram a passar, mas algo inegável pairava no ar. A ligação entre Sara e Ahmed estava a aprofundar-se. Pequenos gestos, olhares demorados e conversas prolongadas sugeriam que os limites do contrato estavam sendo desafiados. No entanto, Sara sabia que cada momento que partilhavam a aproximava de um momento crítico. Certa manhã, enquanto Ahmed revisava documentos em seu escritório, Sara entrou com uma bandeja de café. Ele olhou para cima, claramente surpreso, mas não disse nada enquanto ela colocava a bandeja sobre a mesa. "Achei que você poderia fazer uma pausa", disse ela, tentando parecer casual. Ahmed estudou-a por um momento antes de responder. "Obrigado. Ultimamente tem sido difícil manter o foco." Sara hesitou antes de se sentar na cadeira à sua frente. "Algo com o negócio?" Ele balançou a cabeça. "Não, apenas muito para processar." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Ambos pareciam pesar as palavras não ditas que pairavam entre eles. Sara finalmente quebrou o silêncio. "Você acha que tomou a decisão certa até agora?" Ahmed olhou para ela, sua expressão se suavizando. "Eu não tenho certeza. A vida me ensinou a ser pragmático, mas às vezes me pergunto se ser tão rígido me distanciou do que realmente importa." Sara percebeu a vulnerabilidade em suas palavras. Pela primeira vez, ele parecia admitir que havia mais em jogo do que apenas suas obrigações familiares e profissionais. Nos dias que se seguiram, a rotina deles começou a mudar. Ahmed começou a convidar Sara para acompanhá-lo em reuniões e eventos sociais. Ele parecia genuinamente interessado em incluí-la em seu mundo, e Sara começou a compreender melhor as pressões e responsabilidades que ele carregava. Durante um jantar beneficente, Ahmed apresentou Sara como sua companheira. Os convidados trocaram olhares curiosos, mas Ahmed parecia indiferente. Para ele, as opiniões dos outros eram irrelevantes. Sara, porém, sentia-se desconfortável com o peso da atenção que recebia. "Você está bem?" Ahmed perguntou, levando-a para um canto mais tranquilo. "Estou me acostumando", respondeu Sara, forçando um sorriso. Ahmed segurou brevemente a mão dela, um gesto que a surpreendeu, mas também a confortou. "Não se preocupe, estou aqui com você." Essas palavras simples, mas significativas, encheram Sara de um calor inexplicável. Seus momentos de intimidade tornaram-se mais frequentes. Sara percebeu que Ahmed estava se abrindo mais, compartilhando detalhes de sua vida que antes estavam ocultos. Ele falou sobre sua infância, as expectativas de sua família e a pressão para manter o legado de Alfed. Em troca, Sara compartilhou histórias de sua própria vida, sobre as dificuldades de criar Omar e os pequenos momentos de alegria que encontrou em meio aos desafios. Ahmed ouviu com atenção, revelando um lado mais humano e receptivo. Uma noite, enquanto caminhavam pelos jardins iluminados pela lua, Ahmed parou abruptamente. "Sara, quero que saiba que, apesar de tudo, você me mostrou coisas que eu nunca tinha notado antes." Sara olhou para ele, surpresa. "Como o quê?" "Que a vida é mais do que obrigações e contratos, que às vezes é preciso abrir espaço para algo novo." Sara sentiu seu coração disparar. Ela sabia que estava se apaixonando por Ahmed, mas também sabia que o contrato continuava sendo uma barreira inflexível. Os funcionários da mansão,
começaram a notar a mudança em sua dinâmica. Fátima, sempre observadora, passou a tratar Sara com mais carinho, quase como se já a visse como parte permanente da família. Outros membros da equipe trocavam sorrisos sempre que viam Ahmed e Sara juntos. Apesar disso, Sara não conseguia ignorar o peso da realidade. A cada dia que passava, o fim do contrato se aproximava. O medo de perder tudo, inclusive o vínculo que construiu com Ahmed, a atormentava. Uma tarde, enquanto Sara lia na biblioteca, Ahmed entrou com uma expressão sombria. "Precisamos conversar", disse ele, fechando a porta atrás de si. Sara deixou o livro de lado, sentindo a tensão no ar. "O que está acontecendo?" Ahmed sentou-se à sua frente, com as mãos cruzadas sobre a mesa. "Precisamos discutir o futuro. Sei que o contrato define o que deve acontecer depois que o bebê nascer. Mas as coisas mudaram." Sara prendeu a respiração. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada. "O que você quer dizer com isso?" Ela perguntou hesitante. "Quero considerar outras opções", disse Ahmed com firmeza. "Eu não quero que você simplesmente vá embora." O coração de Sara disparou, mas ela não sabia como responder. O que ele estava sugerindo era exatamente o que ela esperava, mas o medo de aumentar suas expectativas a impediu. "E o que isso significa?" Ela finalmente perguntou. "Isso significa que precisamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar juntos." Essas palavras ecoaram na mente de Sara. Ela sabia que a situação era complicada, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu uma centelha de esperança. Nos dias que se seguiram, Sara e Ahmed começaram a falar mais abertamente sobre os seus medos e expectativas. Ambos sabiam que estavam lidando com sentimentos muito além do que haviam planejado. Sara começou a imaginar um futuro com Ahmed e seu filho, enquanto Ahmed começou a ver a possibilidade de construir uma família de verdade. Mesmo assim, eles ainda enfrentaram desafios. Ahmed continuou assombrado pelas expectativas da sua família, enquanto Sara lutava para aceitar que a sua vida nunca mais seria a mesma. Mas juntos, eles encontraram força um no outro. Numa noite tranquila, enquanto observavam as estrelas do terraço, Ahmed virou-se para Sara e disse algo que ela nunca esqueceria. "Eu não sabia o que era o amor até você entrar na minha vida." As lágrimas escorreram pelo rosto de Sara, mas desta vez não eram de tristeza. Ela sabia que, apesar das dificuldades, algo especial havia florescido entre eles. A mansão, antes fria e isolada, agora tinha potencial para ser um lar, e o vínculo entre eles era mais forte do que qualquer contrato. Como você se sente sobre o vínculo crescente deles? Dê-nos um like se isso estiver tocando seu coração e conte-nos nos comentários o que você acha que vai acontecer a seguir. Quando o sol começou a se pôr sobre a mansão, lançando um brilho dourado pelas janelas, Sara sentou-se ao piano na sala de música, um de seus novos santuários. Ela passou suavemente os dedos pelas teclas, criando uma melodia melancólica, quando Ahmed entrou silenciosamente. "Você aprendeu a jogar sozinho?" ele perguntou, interrompendo o fluxo suave da música. Sara ergueu os olhos, surpresa, mas ofereceu um leve sorriso. "Minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Foi algo que nos conectou, mesmo em momentos difíceis." Ahmed assentiu, aproximando-se. Ele sentou-se ao lado dela no banco do piano, observando os dedos dela deslizarem delicadamente sobre as teclas. "Você tem talento", ele disse suavemente. Sara sentiu o peso da tensão entre eles, mas não respondeu. Ahmed permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de continuar. "Sara, tenho pensado muito sobre o que compartilhamos, sobre o que nos trouxe a este ponto." Ela parou de tocar e virou-se para encará-lo. A seriedade em seus olhos a fez perceber que ele estava prestes a abordar algo importante. "E o que você concluiu?" ela perguntou, tentando manter a calma.
Ahmed respirou fundo antes de falar. Não posso continuar ignorando os sentimentos que cresceram entre nós. Mas também sei que meu passado e as expectativas de minha família sempre foram obstáculos. Sara sentiu um misto de esperança e apreensão. Ahmed raramente falava sobre suas lutas internas. E ouvir isso era um sinal de que estava pronto para enfrentar seus próprios demônios. Naquela mesma noite, Ahmed convidou-a para passear nos jardins. A brisa suave e o farfalhar das folhas criavam uma atmosfera serena, mas o peso da conversa iminente pairava no ar. Meu pai era um homem rigoroso, começou Ahmed enquanto caminhavam lado a lado. Ele acreditava que a honra da família estava acima de tudo. Cresci tentando atender às expectativas dele, e isso moldou a maneira como vejo o mundo. Sara ouviu com atenção, sentindo a dor nas palavras de Ahmed. Quando minha mãe morreu, ele ficou ainda mais distante. Continuou Ahmed. Tudo passou a ser uma questão de manter o controle, garantindo que nada se desviasse do plano. E é por isso que você sente que precisa de um herdeiro? Sara perguntou suavemente. Ahmed parou e virou-se para ela. Em parte, mas também porque, no fundo, acho que sempre tive medo de ficar sozinho. Sara sentiu uma pontada no peito. Ela sabia o que era lutar contra a solidão. Mas ouvir isso de Ahmed a fez perceber que por trás de seu exterior, impenetrável, havia alguém profundamente humano. No dia seguinte, Ahmed convidou Sara para acompanhá-lo numa viagem ao deserto. Saíram cedo, e logo a vasta areia dourada se estendia diante deles como um oceano sem fim. Quando chegaram a um oásis isolado, Ahmed explicou que aquele era um lugar especial para ele, um retiro que ele visitava quando precisava de clareza. Este lugar me lembra que mesmo no meio do deserto, há vida, disse ele enquanto caminhavam à beira da água cristalina. Sara sentiu-se ligada ao momento, sentindo que era um ponto de viragem na sua jornada. Sentaram-se à sombra de uma palmeira, e Ahmed recomeçou a falar. Passei tanto tempo preso ao passado e às expectativas dos outros que nunca me permiti a oportunidade de descobrir o que realmente quero. Sara olhou para ele, sentindo a sinceridade em suas palavras. E o que você quer agora? Ela perguntou, seu coração batendo forte. Ahmed virou-se para ela, os olhos brilhando sob a luz do sol. Quero viver de forma diferente. Quero construir algo real, algo não definido por contratos ou obrigações. Sara sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas conseguiu contê-las. Essas palavras eram tudo o que ela esperava ouvir. Mas as incertezas ainda permaneciam entre eles. Quando retornaram para a mansão, o clima entre eles parecia mais leve, mas ambos sabiam que ainda havia questões não resolvidas. Sara passou as noites refletindo sobre suas escolhas e o impacto que tudo isso teria em seu filho. Ela sabia que, para seguir em frente, precisaria enfrentar a própria dor e deixar de lado os medos. Uma noite, enquanto contemplava o céu estrelado da varanda, Ahmed juntou-se a ela, carregando 2 xícaras de chá. Ele entregou um para Sara e ficou ao lado dela em silêncio por alguns momentos. Sabe, Sara, ele começou em voz baixa. Nunca pensei que encontraria alguém que me faria questionar tudo em que acreditava. Ela olhou para ele, sentindo o peso de suas palavras. Você me mostrou que é possível ter mais, que há espaço para algo além das responsabilidades e expectativas. Sara deu um leve sorriso, seus olhos cheios de emoção. Você também me mostrou que é possível encontrar forças em meio à dor, respondeu ela. Eu não teria chegado tão longe sem você. Nos dias que se seguiram, Ahmed começou a tomar medidas concretas para mudar a dinâmica entre eles. Ele revisou o contrato e, embora permanecessem as cláusulas relativas ao futuro da criança, deixou claro que queria encontrar uma solução que fosse justa para ambos. Sara sentiu um misto de alívio e apreensão. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente,
mas também sentia que finalmente estavam caminhando na direção certa. A equipe da mansão notou as mudanças. A frieza habitual de Ahmed deu lugar a uma atitude mais calorosa, e Sara parecia mais confiante e à vontade. Uma tarde, Fátima, sempre atenta, comentou com Sara: "Sempre soube que o Sr. Ahmed tinha um bom coração. Ele só precisava de alguém para ajudá-lo a encontrá-lo." Sara sorriu, sentindo uma onda de gratidão por tudo que havia acontecido até então. Apesar das mudanças positivas, Sara sabia que o futuro ainda era incerto. Ela e Ahmed teriam de continuar a enfrentar os seus medos e a trabalhar juntos para construir algo duradouro. Mas, pela primeira vez, ela sentiu esperança. Uma oportunidade de que o amor pudesse superar os desafios. Enquanto o sol se punha novamente sobre a mansão, Sara e Ahmed sentaram-se juntos no terraço, observando o horizonte. Ambos sabiam que o caminho a seguir seria difícil, mas estavam determinados a enfrentá-lo lado a lado. A atmosfera na mansão mudou visivelmente. A tensão inicial foi substituída por um clima mais leve, mas o peso do futuro ainda pairava sobre Sara e Ahmed. Ambos sabiam que estavam numa encruzilhada e que decisões difíceis teriam de ser tomadas. Certa manhã, Ahmed chamou Sara ao seu escritório para conversar. A sala, geralmente imponente, parecia mais íntima naquela ocasião. Ele fez um gesto para que ela se sentasse, e Sara sentiu uma mistura de curiosidade e apreensão. "Tenho pensado muito sobre o nosso acordo e tudo o que aconteceu desde que você chegou aqui." Ele começou, com a voz firme, mas cheia de emoção. Sara manteve o olhar fixo nele, esperando. "Quando fizemos esse contrato, meu foco estava em um objetivo: garantir um herdeiro para a família. Mas as coisas mudaram." Continuou Ahmed, cruzando as mãos sobre a mesa. "Não posso mais ignorar os sentimentos que se desenvolveram entre nós." O coração de Sara disparou. Isso era algo que ela desejava ouvir. Mas também temia o que poderia acontecer a seguir. "E o que isso significa?" Ela perguntou suavemente. "Isso significa que quero encontrar uma maneira de fazer isso funcionar para nós dois. Quero que você fique, não como parte de um contrato, mas porque escolhemos ficar juntos." As palavras de Ahmed pareceram um raio de esperança. Mas Sara sabia que não seria tão simples. A situação deles tinha muitos aspectos, e ela precisava ter certeza de que ambos estavam prontos para enfrentar as consequências. Naquela tarde, enquanto caminhava pelos jardins, Sara refletiu sobre o que Ahmed havia dito. Por mais que ela sentisse muito por ele, a realidade continuava dura. Seu filho, Omar, estava em outra cidade, e o contrato estipulava que ela iria embora após o nascimento do bebê. Mais tarde, Sara encontrou Fátima cuidando de algumas plantas perto da fonte central, e decidiu abrir. "Fátima, você acha que posso confiar em Ahmed?" Sara perguntou, sua voz tingida de incerteza. Fátima ergueu os olhos, surpresa com a pergunta, mas respondeu com sinceridade. "Sr. Ahmed é um homem de palavra. Ele nunca faz promessas que não pretende cumprir. Mas ele também é humano, Sara. E como você, ele está tentando encontrar um equilíbrio entre o que sente e o que precisa fazer." Sara absorveu essas palavras, sentindo-se um pouco mais à vontade, embora ainda em conflito. No dia seguinte, Ahmed convidou Sara para visitar um orfanato que ele apoiava. Algo que já tinha feito antes, mas desta vez com um significado diferente. Ao chegarem, as crianças os cumprimentaram com risadas e abraços. Sara sentiu uma onda de calor ao observar Ahmed interagir com eles, sua seriedade habitual dando lugar a um lado mais gentil e atencioso. "Você realmente se preocupa com eles?" disse Sara enquanto observavam as crianças brincarem. "Eles me lembram que a vida envolve mais do que responsabilidades e negócios. Há beleza na simplicidade", respondeu Ahmed, olhando para ela com intensidade. Essas palavras ressoaram profundamente em Sara.
Pela primeira vez, ela sentiu que Ahmed estava realmente pronto para mudar, para abrir mão de parte do controle que ele tanto valorizava, em troca de algo mais genuíno. De volta à mansão, Ahmed tomou a decisão de revisar o contrato. Ele reuniu seus advogados e ajustou diversas cláusulas, garantindo que Sara teria mais liberdade e o direito de manter contato com Omar após o nascimento do bebê. Quando ele apresentou as mudanças a Sara, ela ficou visivelmente emocionada. "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou, segurando o contrato com as mãos trêmulas. "Porque quero que você saiba que não está sozinho nisso. Eu não quero que você se sinta preso. Quero que você fique porque confia em mim, não porque seja obrigado." Lágrimas escorreram pelo rosto de Sara, mas desta vez foram lágrimas de alívio e gratidão. Os dias continuaram a passar, e o vínculo entre Ahmed e Sara tornou-se mais forte. As conversas que antes eram formais, agora fluíam naturalmente. Eles compartilharam histórias, sonhos e medos, construindo uma base sólida para o que estava por vir. Uma noite, sentados no terraço, Ahmed apresentou uma ideia que vinha pensando há algum tempo. "Sara, quero conhecer Omar." A sugestão pegou Sara desprevenida. Ela permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando o que ele havia dito. "Tem certeza?" ela perguntou hesitante. "Absolutamente. Ele é parte de você, e quero conhecer cada parte da sua vida." Sara sentiu o coração aquecer. A disposição de Ahmed de incluir Omar em suas vidas foi um sinal claro de seu compromisso em construir algo real. A viagem para visitar Omar foi repleta de um misto de ansiedade e expectativa. Ahmed parecia calmo, mas Sara sabia que ele estava nervoso. Quando chegaram, Omar correu para os braços de Sara, abraçando-a com força. "Mamãe!" ele exclamou alegremente. Ahmed assistiu à cena com um sorriso suave. Quando Sara lhe apresentou Omar, o menino olhou para Ahmed com curiosidade. "Você é amigo da minha mãe?" Omar perguntou inocentemente. Ahmed ajoelhou-se para encontrar o nível dos olhos do menino e respondeu: "Sim, sou, e espero que possamos ser amigos também." Omar sorriu, e Sara sentiu uma mistura de alívio e felicidade. A interação entre os dois foi natural, como se Omar pudesse sentir que Ahmed era uma presença segura. De volta à mansão, Sara começou a sentir que, pela primeira vez, estava realmente construindo algo sólido. A sua relação com Ahmed já não se baseava apenas no contrato, mas na confiança e em sentimentos genuínos. No entanto, ela sabia que o caminho a seguir ainda exigiria coragem e paciência. Uma noite, enquanto olhavam juntos para as estrelas, Ahmed segurou a mão de Sara e disse: "Sei que ainda temos muito que enfrentar, mas quero que saibam que estou disposto a fazer o que for preciso para que isto funcione." Sara sentiu o coração encher-se de esperança. Pela primeira vez, ela realmente acreditou que um futuro juntos era possível. A vida na mansão Al-Fed estava se tornando cada vez mais familiar para Sara, mas o vínculo entre ela e Ahmed ainda estava se desenvolvendo. Após a visita a Omar, algo mudou. Ahmed parecia mais atento, mais presente, como se finalmente começasse a compreender a profundidade da vida que Sara levara antes de entrar no seu mundo. Certa manhã, enquanto tomavam café no terraço, Ahmed fez uma sugestão inesperada. "Quero que Omar more aqui", disse ele, com a voz calma, mas decidida. Os olhos de Sara se arregalaram de surpresa. "Você está falando sério?" ela perguntou, ainda processando a ideia. "Sim. Se vamos construir algo juntos, quero que ele faça parte desde o início." O coração de Sara disparou. A ideia de ter o filho por perto era tudo o que ela esperava, mas as dúvidas persistiam. "E o contrato?" ela questionou hesitantemente. Ahmed respirou fundo antes de responder. "O contrato não precisa ser uma barreira.
Podemos ajustar os termos para garantir que Omar tenha um lugar aqui, sem comprometer nada. Sara permaneceu em silêncio, profundamente comovida pela vontade de Ahmed de adaptar a sua vida a ela. Foi um gesto que falou mais alto do que qualquer palavra poderia. Os preparativos para a chegada de Omar começaram imediatamente. Ahmed instruiu Fátima a preparar um quarto para ele, decorado com elementos sugeridos por Sara. Ela queria que o espaço fosse acolhedor e familiar, com toques que lembrassem a Omar a casa onde ele cresceu. No dia da chegada de Omar, Sara estava ansiosa. Quando as portas da mansão se abriram e Omar correu para seus braços, ela o abraçou com força, como se quisesse protegê-lo de tudo. "Este lugar é enorme, mãe!" Omar exclamou, com os olhos arregalados de curiosidade, enquanto olhava ao redor. Ahmed, que observava à distância, aproximou-se lentamente. Ele se ajoelhou ao nível de Omar e estendeu a mão. "Bem-vindo, Omar. Espero que você goste daqui." O menino apertou sua mão com um sorriso tímido. "Obrigado, senhor." Ahmed sorriu, e Sara percebeu que, mesmo com sua seriedade, havia um esforço genuíno para se conectar com Omar. Os primeiros dias foram uma mistura de ajustes e descobertas. Omar rapidamente se adaptou ao ambiente luxuoso da mansão, explorando cada recanto e fazendo perguntas curiosas sobre tudo. Ahmed, embora reservado, mostrou paciência e interesse, respondendo calmamente a cada uma de suas perguntas. Uma noite, enquanto Sara colocava Omar na cama, ele perguntou: "Mãe, o Sr. Ahmed é um bom homem?" Sara ficou surpresa com a pergunta, mas respondeu honestamente: "Ele é. Ele está aprendendo a ser melhor a cada dia." Omar sorriu, satisfeito com a resposta, e logo adormeceu. Sara sentou-se ao seu lado, observando seu rosto tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava no caminho certo. Com o tempo, Ahmed e Omar começaram a formar um vínculo. Passavam as tardes jogando xadrez ou passeando pelos jardins. Ahmed, que antes parecia tão distante, revelou um lado mais descontraído e atencioso. Durante uma de suas caminhadas, Omar parou de repente e olhou para Ahmed. "Você gosta da minha mãe?" Ele perguntou com a curiosidade inocente de uma criança. Ahmed riu, surpreso com a franqueza de Omar. "Sim," ele respondeu sinceramente. "Ela é uma mulher muito especial." Omar sorriu e continuou andando, deixando Ahmed com um leve sorriso no rosto. Essa troca simples, mas significativa, foi um sinal de que o vínculo entre eles estava se fortalecendo. Uma tarde, Sara encontrou Ahmed em seu escritório, revisando documentos. Ela entrou lentamente, hesitando. "Posso interromper?" Ela perguntou, segurando uma xícara de chá. Ahmed ergueu os olhos e sorriu. "Sempre." Ela sentou-se no sofá próximo, observando enquanto ele voltava sua atenção para os papéis. Havia algo reconfortante em vê-lo tão focado e dedicado. "Você está trabalhando tanto para nós?" disse ela, quebrando o silêncio. Ahmed largou a caneta e olhou diretamente para ela. "Porque você vale a pena." A simplicidade da sua resposta fez o coração de Sara disparar. Ela sabia que, apesar de todos os desafios, estava construindo algo real com ele. Os meses passaram, e a mansão Alfed se encheu de uma energia diferente. A relação entre Ahmed e Sara aprofundou-se e Omar tornou-se uma parte essencial da sua casa. O vínculo entre eles floresceu em meio a novas experiências, e a expectativa da chegada do bebê os aproximou ainda mais. Uma noite, enquanto Sara descansava no terraço, sentiu um leve desconforto no abdômen. Pensando que era apenas mais um sintoma de gravidez, ela tentou ignorá-lo, mas a dor ficou mais intensa. Alarmada, ela chamou Fátima, que imediatamente correu até Ahmed. "Sara está entrando em trabalho de parto", anunciou Fátima, com os olhos arregalados de urgência. Ahmed correu para o quarto e encontrou Sara sem fôlego,
tentando controlar as contrações. Estamos indo para o hospital agora, disse ele com firmeza, segurando a mão dela. A viagem até o hospital foi tensa. Ahmed, normalmente calmo, não conseguia esconder a sua preocupação. Ele agarrou a mão de Sara com força, sussurrando palavras de encorajamento enquanto a observava com olhos ansiosos. Tudo vai ficar bem, Sara. Estou aqui com você. Ele repetiu de forma tranquilizadora. À chegada, a equipa médica assumiu o controlo, mas Ahmed recusou-se a sair do lado de Sara. Ele ficou com ela durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão e encorajando-a em cada passo do caminho. Horas depois, o som do choro de um bebê encheu a sala. Ahmed olhou para cima, com um garotinho nos braços, o coração transbordando de emoção. Ele é lindo, Sara. Perfeito, disse ele, com lágrimas nos olhos. Sara sorriu, exausta, mas muito feliz. Foi um momento que marcou o início de um novo capítulo em suas vidas. Poucos dias depois do nascimento, Sara estava descansando no quarto com o bebê nos braços, quando Ahmed entrou segurando um envelope. Ele sentou-se ao lado dela, a expressão séria, mas os olhos brilhando de ternura. Sara, quero que você saiba uma coisa, começou Ahmed, enquanto abria o envelope. Este contrato não tem mais valor. Diante de seus olhos surpresos, Ahmed rasgou o documento em pequenos pedaços, deixando-os cair no chão. Tudo o que fiz até agora foi por você e por nossa família. Não quero que nada, nem mesmo um contrato, defina nosso futuro. Ahmed pegou nas mãos de Sara e, com um olhar cheio de amor, ajoelhou-se diante dela. Sara, você trouxe luz para minha vida. Você me ensinou o que é o amor verdadeiro e o que significa ter uma família. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, criando nossos filhos e enfrentando tudo o que vier. Ele abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um delicado anel com um diamante que refletia suavemente a luz. Você quer se casar comigo? Lágrimas escorreram pelo rosto de Sara. Seu coração disparou de alegria e ela mal conseguia falar. Sim, Ahmed, eu irei. Omar, que estava espiando pela porta, correu na direção deles e os abraçou com força. Vamos ser uma família de verdade, ele exclamou radiante. Ahmed pegou o menino nos braços e juntos celebraram o momento que marcou o início de um novo capítulo em suas vidas. Os meses que antecederam o casamento foram repletos de alegria e preparativos. Sara queria uma cerimônia que refletisse suas raízes e o amor que eles construíram, e Ahmed fez questão de realizar todos os seus desejos. A mansão se transformou em um cenário de conto de fadas, adornado com flores exóticas, luzes delicadas e detalhes que misturam as tradições árabes e ocidentais. Finalmente, chegou o grande dia. O sol brilhava forte, iluminando o jardim onde aconteceria a cerimônia. Sara estava deslumbrante, em um vestido branco com detalhes dourados, enquanto Omar, vestido com um pequeno terno formal, carregava orgulhosamente os anéis. Enquanto Sara caminhava pelo corredor, os olhos de Ahmed se encheram de emoção. Ele a observou com admiração, como se a visse pela primeira vez. Você está de tirar o fôlego, ele sussurrou, pegando as mãos dela. Os votos foram simples, mas profundamente significativos. Prometeram amor, respeito e parceria, selando o compromisso com um beijo que arrancou aplausos sinceros dos convidados. A recepção foi uma celebração de culturas e amor. A música tradicional árabe misturou-se com melodias da terra natal de Sara, criando uma atmosfera festiva e calorosa. Omar correu pelo corredor, emocionado com seu novo irmãozinho e com a nova vida que estavam construindo. Este é o começo de tudo que sempre sonhei, disse Sara, enquanto observava a cena ao lado de Ahmed. E é apenas o começo, respondeu ele, segurando a mão dela. No final da noite, sob um céu estrelado, Ahmed e Sara dançaram juntos, rodeados de familiares e amigos,
celebrando um amor que superou todas as barreiras. Foi o final perfeito para uma jornada que começou inesperadamente, mas floresceu em uma história de amor verdadeiro. Enquanto Omar brincava com o bebê, Ahmed e Sara trocavam olhares que prometiam enfrentar o futuro juntos, independentemente dos desafios. Eles sabiam que tinham tudo de que precisavam: amor, união e uma família que continuaria a crescer. E assim, sob as brilhantes estrelas do deserto, a história deles chegou ao fim perfeito. Um novo começo cheio de esperança, amor e felicidade. Qual a sua opinião sobre esse ponto de viragem emocional? Curta se você se emocionou e conte-nos nos comentários como essa reviravolta fez você se sentir. Assistir ao desenrolar da jornada de Sara e Ahmed nesta história me impressionou muito. É uma montanha-russa de emoções que reflete muito do que enfrentamos na vida real. Em sua essência, esta história é sobre resiliência, confiança e o processo lindo e confuso de construir algo significativo a partir de circunstâncias difíceis. Sara começa em uma situação desesperadora, leiloando-se para garantir um futuro para seu filho, Omar. É uma decisão angustiante, que qualquer pai pode enfrentar quando as coisas estão ruins. Depois, há Ahmed, esse bilionário que parece frio e calculista no início, mas à medida que as camadas desaparecem, você vê um cara assombrado pela solidão e pela necessidade de provar seu valor. Os seus caminhos colidem desta forma louca e quase impensável, e o que começa como um acordo transacional transforma-se em algo real, algo humano. Essa mudança é poderoso. É um lembrete de que mesmo nos nossos momentos mais difíceis, há potencial para conexão e redenção se formos corajosos o suficiente para deixar isso acontecer. O que realmente me impressiona é como ambos tiveram que enfrentar seus medos de frente. O segredo de Sara sobre Omar poderia ter destruído tudo, mas ela era dona dele, mesmo quando doía. Ahmed também. Ele poderia ter se agarrado ao seu plano rígido, mas preferiu rasgar o contrato e apostar no amor. Isso exige coragem. Na cultura americana, adoramos uma boa história de oprimido, e é esta: duas pessoas lutando contra as probabilidades, aprendendo a confiar e reescrevendo o seu futuro. A lição aqui não é apenas sobre romance. Trata-se de correr riscos com as pessoas, mesmo quando você já foi queimado antes. A vida é uma bagunça, e às vezes você tem que pular sem uma rede de segurança, seja perdoando alguém, perseguindo um sonho ou abrindo mão do controle. Aplicando isso à minha própria vida, sinto-me inspirado a parar de jogar pelo seguro o tempo todo. Quantas vezes nos contemos porque temos medo de nos machucar ou parecer idiotas? Sara e Ahmed nos ensinam que o verdadeiro crescimento acontece quando você supera esse medo. Talvez seja entrar em contato com um amigo com quem perdi contato, ou arriscar um emprego para o qual não tenho certeza se estou pronto. Trata-se de confiar que as pessoas e a vida podem surpreendê-lo da melhor maneira. A história deles também reforça a ideia de que família não é apenas sangue. É o que você constrói com as pessoas que aparecem para você. Para mim, isso significa investir em meus relacionamentos, ser honesto mesmo quando é difícil e dar segundas chances. Porque quem sabe que beleza pode advir disso? No final das contas, esta história é um alerta. A vida é muito curta para deixar o medo comandar. Trata-se de aparecer, assumir riscos e acreditar no poder da conexão humana. Todos nós temos nossos próprios contratos, aquelas regras ou limites que estabelecemos para nós mesmos. Mas às vezes, rompê-los é o primeiro passo para algo extraordinário. Então, o que você achou da viagem selvagem de Sara e Ahmed? Se esta história emocionou você, clique no botão curtir, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias emocionantes como esta.
Deixe um comentário abaixo. Conte-nos quais lições você está aprendendo ou como você reescreveria sua própria história. Vamos continuar a conversa. Nos vemos no próximo vídeo.